Saudações, seja bem-vindo ao canal. Iremos prosseguir com a resolução da segunda parte do exame de UP 2023. Então, antes de mais, peço que deixe ficar seu like, comente, partilhe o vídeo e também peço que toque no sininho das notificações para poder ver os próximos vídeos do canal. Então, vamos a isso. Aqui temos para o número 18. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus, após percorrer 2.000 metros em linha reta. Qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então, assim sendo, o avião parte criando uma inclinação ou um ângulo de 30 graus e desloca-se 2.000 metros. Então, em linha reta, daqui para aqui, que será a hipotenusa. Então, teremos a altura, que é o nosso pedido, ou é o pedido do enunciado. Então, assim sendo, a altura, como prosseguir com o cálculo? Nós sabemos que temos o ângulo de 30 graus e o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Logo, iremos usar seno. Seno de 30 será igual ao cateto oposto, que é a altura em que se encontra o avião, sobre 2.000, que é a hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Vezes o 2.000 passa, multiplica. 2.000 metros, que seria igual a H, que é a altura em que se encontra o avião nesse momento. Então, 2.000 dividido por 2 será igual a 1.000 metros. Então, sendo H igual a 1.000 metros, posso colocar logo no primeiro membro. Então, H será igual a 1.000 metros, que é a altura. Então, que no enunciado corresponde à linha D. Aqui está a linha D. Então, linha D. 19. As figuras abaixo ilustram respectivamente os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a gg de x. Qual é o valor de f? Então, a função, a parte composta, nesse caso, f de gg de menos 1 e gg de f de 1. Então, aqui estamos perante uma situação em que queremos recorrer ao gráfico. Então, assim sendo, podemos achar o gg primeiro. Podemos achar o gg primeiro de menos 1. gg de menos 1 igual a... Então, a função gg é esta. O g de x é esta. Então, quando o x, aqui está, é menos 1, aqui está o valor de y é menos 1. Então, seria menos 1. Então, iremos achar o f de 1 simultaneamente. Então, o f de 1, aqui está. Vamos para a função f de x e o valor de x é 1. Então, aqui está x quando é 1, o y é 0, porque encontra-se no eixo do x. Então, uma vez achados os dois valores, vamos achar o f de gg de menos 1. gg de menos 1 calculado deu menos 1. Então, vai ser f de menos 1 menos gg f de 1 deu 0. Então, gg de 0. Então, recorremos às duas funções novamente. Então, posso colocar por baixo. Então, o f de menos 1, vamos recorrer ao gráfico novamente. Aqui está o gráfico de f. Então, o valor de x é menos 1. Então, o valor de y será 2. Aqui está o ponto. Então, teremos o resultado sendo 2.
menos GG de 0. Aqui está a função G. Quando x é 0, o y é menos 2. Então, seria para GG de 0, teríamos o menos 2. Então, seria menos 2. Daí, será igual a 2 menos, fica mais 2. O resultado final seria 4. Então, número 19, teríamos a linha D como opção. E, de seguida, continuando nessa ordem de ideia, 20. Qual é a soma de todos os termos da sucessão? Então, aqui temos uma sucessão em que o primeiro termo, posso usar A1 igual a 9. Então, qual é a razão? A razão dessa sucessão, sendo ela uma progressão geométrica, a razão, posso considerar aqui, igual a 1/3. Como é que determinamos a razão? Dividindo 3 por 9, 1 por 3 e assim sucessivamente. Então, dá 1/3. Então, a soma de termos infinitos seria igual a primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então, uma vez que a razão encontra-se no intervalo de 0 a 1. Então, usa-se essa forma. Assim sendo, o primeiro termo seria 9, 1 menos a razão, que seria 1/3. Vamos fazer MMC. O MMC seria 3 aqui, 1 aqui. Uma vez que o MMC de 1 e 3 seria 3. Assim sendo, teremos a soma sendo igual a 9 sobre 3 menos 1 sobre 3. Daí, automaticamente, podemos escrever a soma de infinitos termos sendo igual a 9 dividido por 2/3. Que, por sua vez, seria igual a 9 vezes o 3 sobe e multiplica, uma vez que mantém-se a fração, a primeira fração, e multiplica-se pelo inverso da segunda, que seria 3 meios. Daqui teríamos o resultado de 27 sobre 2, que corresponde à linha C. Temos a seguinte informação. Considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimentos AB e C, e ângulos alfa, beta e gama. Suponha que a sequência gama, alfa e beta é uma progressão aritmética, PA. Qual é a medida do ângulo gama? Então, queremos a medida do ângulo gama aqui. Então, sendo assim, podemos dizer, então, uma vez que a sequência gama, alfa, beta, trata-se de uma progressão aritmética, então a diferença deve ser constante. Então, alfa menos gama será igual a beta menos alfa. Daí, podemos achar o alfa. Nesse caso, o que estou a dizer? Passando o alfa para o primeiro membro, teremos alfa mais alfa, torna-se positivo uma vez que é negativo, igual a beta mais gama, que também torna-se positivo. Daí, alfa mais alfa será igual a 2 vezes o alfa, que por sua vez será igual a beta mais gama. Assim sendo, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então, o que estamos a dizer? Estamos a dizer que alfa mais
beta mais gama será igual a 180 graus. Uma vez calculado assim, teremos beta mais gama sendo igual a 180 graus menos alfa. Então, beta mais gama é igual a 180 menos alfa. Podemos substituir beta mais gama. Então, 2 vezes o alfa será igual a 180 menos alfa. Daí, automaticamente, alfa, podemos prosseguir desse lado, será equivalente a dizer alfa igual, podemos somar. O alfa, quando passa para o primeiro termo, para o primeiro membro, torna-se positivo. Então, teríamos 3 alfa igual a 180. Sendo assim, o alfa passa a ser igual a 180 graus dividido por 3, que seria igual a 60 graus. Então, nesta sequência, o alfa não é o nosso pedido. O alfa é o termo médio. Então, nós temos a sequência que torna-se progressão aritmética sendo gama, alfa, beta. Assim sendo, podemos observar que o termo médio é 60 graus. E a soma do alfa e beta, ou do gama e beta, deve ser igual a 120. Significa que os dois ângulos, ou será 30 e 90, então aqui, se gama for igual a 30 graus, beta será igual a 90 graus. E vice-versa, se gama igual a 90 graus, gama igual a 90, beta será igual a 30. Isso significa que o enunciado tem duas soluções possíveis, pois a sequência, sendo gama igual a 30, teríamos 30 graus, 60 e por fim 90 graus. Assim sendo, teremos para a segunda possibilidade 90, 60 e 30 graus. Então, neste caso, a diferença aqui dos termos seria a diferença menos 30, ou a razão da progressão aritmética. Aqui a razão seria igual a 30, pois seria 60 menos 30 e 90 menos 60. Assim sendo, as opções para esse exercício número 21 seria A ou D. Então, uma vez que constatei que as opções seriam as duas possibilidades A ou D, isto significa que o enunciado ou que o pedido era apenas 60, sendo alfa, mas acabaram colocando gama. Então, passemos para o número 22. 22. Sabendo que x, ponto e vírgula, x mais 9, ponto e vírgula, x mais 45, ponto e vírgula, etc., formam uma progressão geométrica. Qual é o valor de x? Então, numa progressão geométrica, sabe-se que a razão entre os termos é a divisão, x mais 9, o termo, dividido pelo anterior, tem que ser igual a x mais 45, dividido por x mais 9. Assim sendo, podemos multiplicar o x mais 9 com o x mais 9 aqui. E assim teríamos x mais 9 ao quadrado, pois será a repetição de x mais 9 vezes x mais 9,
seria igual a x multiplicando com tudo isso. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos. X mais 45. Então, sendo assim, podemos ter o caso notável, seria x mais y ao quadrado. Então, que seria o quadrado do primeiro termo, mais o dobro do produto do primeiro e segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, o y. Então, uma vez conhecido o caso notável, teremos x ao quadrado mais o dobro do primeiro pelo segundo produto, nesse caso vai dar 18x mais 81, que seria 9 ao quadrado, igual a x ao quadrado, propriedade distributiva, mais 45x. Assim sendo, podemos passar todos os termos para o primeiro membro, se necessário. Então, vai ser x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, mais 18x menos 45x. Então, esses dois termos já passamos para o primeiro membro, que será igual a 81, passa a ser negativo para o segundo membro. Então, uma vez que constatamos que a expressão torna-se simétrica, os termos são simétricos aqui, então a soma de 18 subtraído, aliás, 18 subtraído 45, o resultado será 20, isto seria 27. X, uma vez negativo, torna-se menos 27x, igual a menos 81. Então, passando o menos 27 para o segundo membro, passa a dividir. Então, teremos menos 81 dividido por menos 27. Então, o resultado seria positivo. 81 dividido por 27, então seria igual a 3. 81 dividido por 27 igual a 3. Então, que corresponde à linha D. Então, 23. Sejam as funções f igual a 2 menos 3x e gg. Aqui está a função gg. Qual é o valor de h de x igual a gof de 1? Então, estamos perante a composição de função. Então, irei recorrer à fórmula mais fácil de resolver o exercício, que seria, uma vez que precisamos de uma função h de x igual a gof de 1, então, sabe-se que gof de 1 é mesmo que achar a função gg de f de 1. Então, a função f passa a ser a abscissa de g. Assim sendo, vamos achar o f de 1, que seria igual. Então, uma vez que a função f, esta aqui, é igual a 2 menos 3x. Então, seria igual a 2 menos 3 vezes 1. Então, f de 1 será igual a menos 1. Então, sendo assim, gg de f de 1 seria gg de menos 1. Peguemos o menos 1, substituir na função gg. Então, teríamos gg de menos 1 sendo igual a 2 vezes menos 1 sobre menos 1 menos 2. Então, o resultado seria menos 2 menos 1, o produto aqui é negativo, sobre menos 3. Então, menos 3 dividido por menos 3. Então, o resultado final seria 1. Então, igual a 1. Então, sendo 1 o resultado final, corresponde à linha A no enunciado. Então, 24.
Qual é a função inversa f elevado a menos 1x da função f de x igual a logaritmo na base 2 de x menos 1 mais 3, nesse caso. Então, estamos perante função inversa. Então, para achar a inversa de uma função, é muito simples. Ora, vejamos. A função é logarítmica. Dica: quando tiverem uma função logarítmica, a inversa será uma função exponencial. Óbvio, as soluções já dizem isso. Então, assim sendo, será f de x igual a logaritmo na base 2 de x menos 1 mais 3. Então, primeiro passo, na minha ótica, seria, no lugar de f de x, colocar o y. Então, vai ser y igual a logaritmo na base 2 de x menos 1 mais 3. Mantivemos tudo. Então, resolver a expressão de modo a isolar o x. Então, sendo assim, passamos o 3 para o primeiro membro. Seria y menos 3 igual a logaritmo de x menos 1 na base 2. Então, pela definição de logaritmo, que logaritmo de a na base b igual a c será equivalente a dizer b ao quadrado, b elevado a c, igual a a. Então, o mesmo faremos aqui. Teremos 2 elevado a y menos 3, sendo igual a x menos 1. Então, x será igual a 2 elevado a y menos 3, passando para esse membro, torna-se positivo 1. Então, o último passo seria escrever a inversa. Nesse caso, no lugar de y de x, colocamos f de x elevado a menos 1, que seria igual a 2. E no lugar de y, voltamos a ter o x mais 1. Então, assim sendo, a inversa seria a linha B. Aqui está. Temos a linha B. Então, 25, temos um limite para ser calculado, qual é o valor do limite, e 26 também, qual é o valor do limite. Então, coloquei os dois limites de uma vez na folha aqui para resolvermos os dois números simultaneamente. Então, mais um de cada vez, claro. O limite aqui presente no número 25 tem indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, podemos levantar de uma vez a indeterminação. Para esse tipo de indeterminação, basta que peguemos a maior potência no numerador e a maior potência no denominador com os respectivos quocientes. Como fazer isso? Eu dou dicas para resolver facilmente o limite e não te criar transtorno. Então, assim sendo, é só pegarem o 2x elevado ao 4, então que seria 16, x elevado a 4. Mas uma vez que temos um fator aqui, isso é um fator, seria multiplicado por menos x. Então, aqui também pegamos x ao quadrado, que seria multiplicado por x ao cubo. Ignoramos todos os outros termos. Então, será igual a limite de x tendendo a infinito de 16 negativo, nesse caso menos 16, x elevado a 5 sobre x elevado a 5 também no denominador. Então, simplificamos. Limite de uma constante, que é menos 16, será igual a constante. Então, o resultado será menos 16. Então, número 25, teríamos como alternativa a linha C. 26. Estamos perante um limite em que a indeterminação seria do tipo 0 sobre 0.
podemos usar L'Hopital para sermos mais eficazes e rápidos. Então, seria igual a limite de x tendendo a 1. Então, derivando o numerador e, simultaneamente, derivando o denominador. Então, a derivada do 1 dá 0. Então, seria igual a limite de x tendendo a 1. Que a derivada aqui de raiz quadrada de x será 1 meio raiz quadrada de x sobre a derivada do denominador seria 1 menos 0, que seria 1. Daí podemos substituir por 1. Então, substituindo por 1, teríamos menos 1 meio raiz quadrada de 1, que será igual a menos 1 meio como resposta, que corresponde à linha A. Então, 27. Seja y igual a 2 menos 1 menos k x, a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao cubo mais 1. No ponto da abscissa, x igual a 1. Qual é o valor de k? Então, número 27, temos a situação em que dão a função que corresponde à reta tangente. E dão o gráfico em que a reta é tangente em relação ao tal. Num certo ponto, qual é o ponto? A abscissa será x igual a 1. Assim sendo, ao resolvermos, nós sabemos que o coeficiente angular dessa reta, y é igual, distribuímos o sinal, podemos ter k positivo, torna-se positivo k, o 1 é que torna-se negativo, menos 1, x mais 2. Organizei de modo a termos o coeficiente angular aqui está. O coeficiente angular podemos chamar de f derivado no ponto dado. Então, seria a derivada da função aqui no ponto dado. Então, é só derivarmos a função, que seria 3x ao quadrado mais 0. Então, substituindo, seria o x zerinho ali por 1. No ponto dado, x0 seria 1. Então, que seria igual a 3 vezes 1 ao quadrado. Seria igual a 3. Então, já sabemos que essa componente, esse coeficiente, tem que ser igual a 3. Então, k menos 1 tem que ser igual a 3. Daí, k será igual a 3 mais 1, que o resultado final seria 4, que corresponde à linha D no exame. Então, passemos para o número 28, que dá uma certa função. Considera a função f de x, aqui presente, qual deve ser o valor de k para que a função seja contínua no ponto de abscissa x igual a 2. Então, é óbvio que esse exercício é muito fácil. Número 28, é só calcularmos os limites laterais, limite de x tendendo a 2 à esquerda em relação à função, igualarmos ao limite x tendendo a 2 à direita da função dada. Então, assim sendo, basta que saiba identificar a parte esquerda e a parte direita da função. Então, o limite à esquerda, x tendendo a 2, seria df de x. Então, mostro aqui na função. Esquerda é imediatamente inferior, logo aproximado ao 2, mas um número menor. Automaticamente, x menor que 2 está nessa primeira função aqui. X ao quadrado mais 1, que seria igual, automaticamente à direita são valores maiores que aqui estão, x maior ou igual a 2 aqui. Então, essa componente, ou essa parte da função, que seria limite de x tendendo a 2 à direita,
sendo de 1 menos kx. Então, iremos proceder com a substituição. Seria 2 ao quadrado mais 1 igual. Os sinais aqui de esquerda e de direita já não interessam para a substituição. Então, 1 menos k vezes 2. Então, assim sendo, podemos dizer 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, igual a 1 menos 2k. Passando o 2k para o primeiro membro, torna-se positivo. 2k será igual a 1 menos 5. 5 torna-se negativo. Então, k será igual a menos 4 dividido por 2. Assim sendo, o k será igual a menos 2, que corresponde à linha B do exame. Assim sendo, passemos para número 29, que por lapso colocaram número 39 no exame. Então, mas confere que corresponde ao número 29. Assim sendo, teríamos o número 29. Considere a função f de x igual a x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5x mais 6. Em que ponto a função tem ponto de descontinuidade não eliminável? Então, sendo assim, teremos descontinuidade não eliminável no ponto em que teremos a assíntota vertical do gráfico. Então, para ser mais objetivo, iremos dizer f de x igual a x mais 3, x ao quadrado, mais 5x mais 6, que será igual. Vamos simplificar a expressão, pois o ponto é aquele em que anula o denominador. Mas uma vez que, ao calcularmos o limite em relação ao tal valor obtido pelo x, ou nesse caso de x, não pode ser diferente de infinito. Então, aqui teremos dois valores anulando essa expressão, mas seria x mais 3, e no denominador teríamos dois valores somados que dão 5, seria x mais 2 e x mais 3. Então, o produto dá 6. Então, simplificando, teríamos 1 sobre x mais 2. Então, calculando o limite tendendo a menos 3, que seria o outro valor que anularia o denominador, a expressão não teria o limite sendo igual a infinito. Logo, a assíntota vertical será x igual a menos 2, que consiste em igualar a zero o denominador e passarmos o 2 para o segundo membro. Ou por outros, o limite tendendo a menos 2 da função tem que ser igual a infinito. E nesse caso, dá infinito realmente. Assim sendo, corresponde à linha A. No enunciado, a assíntota seria a linha A. 30. Quais são as abscissas dos pontos em que a derivada dessa função é negativa? Então, a derivada da função será negativa no intervalo. Então, só 30 aqui está. A derivada da função será negativa no intervalo em que a função for decrescente. Uma vez que sabemos que a função será estudada da esquerda para a direita, então nesse intervalo a função cresce e para de crescer no ponto da abscissa menos 1. Então, de menos 1 até 1, a função decresce. Então, é nesse intervalo que a derivada é negativa, que seria x pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a 1.
também aberto. Pois nos extremos, nesses dois extremos relativos, não é crescente nem decrescente a função. Então, que corresponde à linha C. Qual é a equação da assíntota horizontal do gráfico da função? Então, para 31, teríamos o seguinte. Para acharmos a assíntota, 31. Para acharmos a assíntota, basta que achemos o limite da função tendendo a infinito. Então, quando x tende a infinito, a relação à função será igual a limite, qual é a função? X tendendo a infinito, x ao quadrado, sobre 1 menos x ao quadrado. Então, ao acharmos o limite dessa função tendendo a infinito, obteremos a assíntota horizontal. Então, assim sendo, teríamos limite, uma vez que a indeterminação seria do tipo infinito sobre infinito. Notem que em todo o exame não precisei de indicar as indeterminações, porque não é pertinente, não é para corrigir um espaço, mas precisamos da solução. Então, saibam que o primeiro passo é determinar a indeterminação caso exista. Então, nesse caso, só pegamos a maior potência no numerador e a maior potência no denominador com os respectivos coeficientes. Nesse caso, seria x ao quadrado. No denominador seria menos x ao quadrado. Aqui está. Então, simplificando, teríamos como assíntota, nesse caso aqui, o resultado é menos 1. Então, existe a assíntota horizontal, que seria y igual a menos 1. Se fosse infinito, haveremos de dizer não admite assíntota horizontal. Então, que corresponde à linha D. Qual é a primeira derivada da função? Aqui está a função. Então, vamos derivar de uma vez. A derivada dessa função é muito simples. Temos f de x igual a 3 raiz quadrada de 2x menos 1. Então, derivando a função, não irei colocar a tabela de derivada, uma vez que também não aconselho-se usar a tabela no exame, não se usa nesse caso. Então, a derivada desse tipo de função, na tabela, sabemos que é repetir a função exponencial aqui, 2x menos 1. Então, depois de repetirmos vezes o ln da base, e a nossa base aqui é 3. Então, vezes a derivada do argumento dessa função, que seria o expoente, 2x menos 1 a derivar. Daí, a derivada da função será igual. Então, a derivada dessa função será exatamente 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1 vezes ln de 3. Então, derivando a raiz quadrada seria derivada do argumento no numerador, 2x menos 1, a derivar, sobre 2 vezes raiz quadrada de 2x menos 1. Então, assim sendo, nossa derivada será igual. Então, uma vez que já sabemos que aqui a derivada dá 2, podemos simplificar e escrevermos de uma vez 3 raiz quadrada de 2x menos 1 sobre o 2 que dá aqui, podemos simplificar de uma vez. Então, vai ficar raiz de 2x menos 1 ln de 3. Pois o 2, simplificado com esse 2, podemos ter essa expressão que corresponde à linha D. Então, temos 33.
qual é o ponto de inflexão do gráfico da função dada aqui? Então, para acharmos o ponto de inflexão desse gráfico, é muito simples. Desde o momento que derivemos e achemos a segunda derivada. Então, teríamos f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, vamos achar a primeira derivada, que seria 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Então, e por conseguinte, acha-se a segunda derivada da função. Então, a segunda derivada é que irá nos possibilitar calcularmos facilmente o ponto de inflexão. Então, que seria 6x menos 6. Quem quiser uma aula específica de derivada passo a passo, pode deixar ficar nos comentários, pois derivadas são muito fáceis. Então, depois achamos o zero da derivada, que será o nosso ponto de inflexão. Então, assim sendo, teremos 6x menos 6 igual a 0. Assim sendo, teremos 6x igual a 6 e x igual a 6 sobre 6, que é igual a 1. Então, temos a abscissa do ponto. Para termos o ponto completo, então, sendo x igual a 1, o y aqui será igual. Então, é só pegarmos 1, substituirmos na função, seria igual a f de 1, que será, por sua vez, igual a 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 1. Daí, o y será igual a f de 1, que seria igual a 1 menos 3 mais 2 menos 1. Esse termo é simétrico a esse, então o nosso resultado será menos 1. Então, o ponto é dado em função de x e y, que seria x e depois o y, nesta ordem. Então, que corresponde à linha A, que está enunciado a linha A. Passando para o último exercício do exame, teríamos a função custo de produção de peças de automóveis é dado pela expressão função quadrática aqui, onde f de x é o custo de produção e x a quantidade da matéria-prima. Qual é o custo de produção máxima? Então, queremos achar o custo de produção máxima nessa função, usando dois tipos de resolução, se for o caso. Então, que seria 34 f de x igual a 100 mais 80x menos x ao quadrado. Assim sendo, para achar o custo máximo, nós sabemos que podemos derivar a função e substituirmos pelo valor de x igualando a derivada a zero. Então, ou podemos achar o x vértice e substituirmos e acharmos o y vértice, ou o y vértice diretamente. Então, são três possibilidades, mas irei usar apenas duas. Então, x vértice, que é onde a função admite máximo, uma vez que a concavidade é voltada para baixo, uma vez que é negativo o coeficiente A. Então, seria menos b sobre 2 vezes o valor de A. Então, que seria igual a menos 80 sobre 2 vezes o coeficiente A é menos 1 aqui. Quem tiver dificuldade de identificar o coeficiente, que organize deixando na forma canônica a função quadrática. Então, que será igual, negativo dividido por negativo torna-se positivo, então será igual a 40. Daí, o máximo, que seria f de x vértice, que corresponde ao valor máximo, que é o y vértice, será igual a 100 mais 80 vezes 40 menos 40 ao quadrado. O resultado seria 100. O produto aqui seria 3,32, nesse caso 0,0. Então, multiplicando o 8 pelo 4, temos 32, acrescentamos os dois zeros aqui.
e 40 ao quadrado seria 1.600. A soma teria 3.300 menos 1.600, que seria igual a 1.700. E a outra possibilidade seria de derivar a função, ou derivando a função, teria 80 menos 2x. Então, achando o zero da derivada, que é igualar a derivada a zero, menos 2x, igualamos a zero. Então, menos 2x seria igual a menos 80. Daí, x seria igual a menos 80 dividido por 2, que seria menos 2, que seria igual a 40. Daí, substituindo, teriam na função, teriam também o mesmo resultado. Daí, o máximo da função será, o custo máximo será 1.700, que corresponde à linha C. Muito obrigado por ter aguentado até o final do vídeo. E se não tiver subscrito ainda, se inscreva, compartilhe o vídeo, comente, deixe o like e até a próxima.